Oi, oi, gente! Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu tinha dito aqui nas minhas redes sociais que a mensagem da minha nova música, Alto Monte, traz uma das revelações mais profundas que se tornaram fundamento para minha vida. E eu tô aqui para compartilhar esses fundamentos com vocês. Então fica aqui comigo nos próximos minutos e assiste esse vídeo até o final. Para começar, em Marcos 4, Jesus conta uma parábola, onde o semeador saiu a semear. E durante o caminho, ele deixava as sementes caírem. E essa semente, apesar de ser a mesma, elas caíram em diferentes solos. E desses diferentes solos, a Bíblia fala de 4. Apenas a semente conseguiu crescer, desenvolver e dar fruto a 100 por 1. A Bíblia chama essa terra de terra boa. Quando Jesus termina de contar essa parábola, ele explica aos seus discípulos o que ela significa e diz que essa parábola é semelhante ao reino de Deus, onde a semente é a palavra e a terra é o nosso coração, o coração do homem. Mas o interessante aqui é pesquisar o original da palavra, quando Jesus se refere à semente. E a gente vê que o original da palavra, na verdade, é Logos. E quando a gente olha a Bíblia como uma história unificada, a gente pode conectar essa parábola a João capítulo 1, versículo 1, que diz que Jesus era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E quando a gente olha o original da palavra verbo, a gente vai ver que também é Logos, ou seja, a Bíblia vai dizer que a semente é a palavra e a palavra é Jesus. Logo, a semente é Jesus. E quando nós falamos sobre uma semente, a semente ela precisa ser plantada em algum lugar para que ela cresça, porque se ela não for plantada em nenhuma terra, ela simplesmente vai ser uma semente. E apesar de ter o potencial de se tornar uma grande árvore, ela não vai se tornar e não vai dar frutos. Então ela precisa ser plantada em algum lugar. E quando a gente fala que Cristo é a semente, nós precisamos nos lembrar de João 15, onde a Bíblia fala que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E os ramos fora da videira não dá fruto, não tem vida, não pode fazer nada por si só. Então nós precisamos estar aonde Jesus está. E se Jesus é uma semente, ele foi plantado em algum lugar. E nós precisamos estar plantados no mesmo lugar em que ele foi plantado. Então aqui a gente levanta uma pergunta que é muito importante nós termos a resposta. Onde a semente, que é Jesus, que é a palavra, foi plantada? E nós encontramos a resposta para essa pergunta em Ezequiel capítulo 17. Ezequiel é um livro profético e nesse capítulo fala que o Senhor pegou um broto do cedro, uma semente, e plantou no mais alto monte. Essa profecia se refere e aponta para Jesus. E como nós sabemos disso? Em Isaías 11, que também é um livro profético, vai dizer que essa semente, esse broto, foi retirado do tronco de Jessé e sobre ele repousou o Espírito Santo de Deus. E ele não julga segundo as aparências, mas com retidão. E quem além de Jesus não julga segundo as aparências e com retidão? Mais do que isso, no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que Jesus, quando foi batizado nas águas, o céu se abriu e ouviu uma voz dizendo: És meu filho amado em quem tenho prazer. E o Espírito Santo de Deus, no formato corpóreo de uma pomba, desceu e repousou sobre Jesus. Então aqui fica claro que essa semente que foi plantada no mais alto monte é Jesus. E ainda em Isaías capítulo 11, no verso 9, diz assim: Em todo meu santo monte não se fará dano algum, pois como as águas cobrem o mar, a terra está cheia da glória do conhecimento do Senhor. Aqui a Bíblia está dizendo que no santo monte do Senhor não haverá dano algum para a semente. E para compreender a profundidade disso aqui, é necessário entender também o cenário de um agricultor, de quem planta. Porque para um agricultor, o maior temor deles são as ervas daninhas. Porque as ervas daninhas, elas sugam, elas roubam os nutrientes que iria para a verdadeira semente crescer, frutificar, desenvolver. Mas por causa dessas ervas daninhas, essa verdadeira semente, ela não desenvolve, ela não cresce, porque essas ervas daninhas estão lá roubando todos os nutrientes
dela. E sabe quantas vezes na nossa vida a gente não passa por essas ervas daninhas, sabe? Nós estamos focados em fazer algo, em desenvolver aquilo que realmente importa, aquilo que realmente interessa, aquilo que dá fruto, mas as circunstâncias, as situações da vida vão minando as nossas forças, vão roubando as nossas energias para aquilo que realmente importa. Sabe, aqueles famosos imprevistos. Quantas vezes esses imprevistos não roubam todas as nossas forças e nos impede de desenvolver realmente com plenitude aquilo que precisa ser desenvolvido, que é a semente de Cristo em nós. Então aqui a Bíblia está dizendo que no alto monte do Senhor não terá dano para essa semente. E por que não terá dano? Algo interessante também a se ver no cenário da agricultura é que as ervas daninhas, elas sempre ficam na superfície. Ou seja, quando o agricultor quer retirar essas ervas daninhas, ele pega a terra que está com essas ervas daninhas, retira, joga fora, e para repor essa terra que foi retirada, ele pega uma terra lá do profundo, porque no profundo não existe ervas daninhas, porque as ervas daninhas, elas são sopradas pelo vento, então elas só ficam na superfície. Então ele pega a terra do profundo e coloca no lugar onde foi retirada a terra com ervas daninhas. Então aqui existe um ensinamento importante, que é sobre termos raízes profundas, porque raízes profundas se alimentam do que é profundo e não daquilo que está na superfície. E se a sua semente, que é Jesus, tem raízes profundas, ela vai se alimentar de águas profundas e não do que está na superfície, que são as ervas daninhas. E aí sim nós seremos, como a Bíblia diz em Jeremias 17, versículo 8, que aqueles que confiam no Senhor são como árvores plantadas juntos ao ribeiro. Ok, até aqui a gente já entendeu que a semente é a palavra é Jesus, e a semente que é Jesus foi plantada no mais alto monte, no santo monte do Senhor. E onde ele foi plantado é onde nós devemos ser plantados também, é onde nós devemos estar. Mas a parte mais legal, a parte mais incrível não é essa. As coisas não param por aqui. Apocalipse 21, do verso 9 ao 11 e também o verso 19, diz assim: Então um dos 7 anjos que seguravam as 7 taças com as últimas 7 pragas se aproximou e me disse: Venha comigo e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito até um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Brilhava com a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe transparente e como cristal. Verso 19 diz assim: O muro da cidade era construído sobre alicerces ornamentados com 12 pedras preciosas. Gente, isso é incrível, porque o anjo está dizendo para João que vai mostrar a igreja, a esposa do Cordeiro. Porque isso aqui todos já sabem, né? Eu acho que não precisa explicar muito. Já é bem claro que a igreja é a esposa do Cordeiro. Então o anjo está dizendo para João: olha, eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro, eu vou te mostrar a igreja. Mas daí eles sobem o alto monte, o anjo leva João para um alto monte. E nesse alto monte o anjo mostra a cidade santa, sabe? A cidade santa com ruas de ouro, rios de cristal, uma árvore com frutos a todo mês, que as folhas são cura para as nações, onde não tem lágrimas, onde a paz reina, não há doença. Sabe essa cidade santa? A cidade santa do céu? Então, o anjo mostra essa cidade santa para João. Só que ele falou que ia mostrar a igreja. Então, será que o anjo errou? O anjo não errou. Na verdade, Deus está querendo dizer através dessa passagem na Bíblia que a cidade santa é a mesma coisa que a esposa do Cordeiro. Que Deus quer edificar a cidade santa na esposa do Cordeiro. Deus quer edificar a cidade santa na igreja. Sabe por quê? Porque em Efésios 2:22 diz que existe uma morada para Deus sendo edificada no nosso espírito. E isso é algo que a gente aprende desde criança, que Jesus mora no nosso coração. E o mais legal é que no alto monte, no santo monte do Senhor, onde Cristo foi plantado, é onde Cristo, ele edifica a sua igreja, ele edifica a sua esposa, ele edifica a sua morada, que somos nós. Sabe o que Cristo está querendo dizer com isso?
ele está dizendo que onde eu fui plantado, na minha morada, no alto monte, eu estou edificando essa morada em vocês. Eu estou fazendo desse lugar vocês. Eu estou fazendo desse lugar a minha esposa. Eu estou fazendo desse lugar a igreja. Porque eu não quero que nada nos separe. Nós seremos um. É isso que Cristo está dizendo. E em Romanos 8, do verso 38 ao 39, deixa muito claro isso. Olha só o que diz. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar. Cristo nos fez um com Ele. E essa verdade a gente encontra em Efésios 5, versículo 31, que diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que a mulher, quando se junta com o seu marido, ela se torna um com ele, se torna uma só carne. E que essa verdade aponta para uma verdade entre Cristo e a igreja. Então Jesus está dizendo, olha, no casamento a mulher se torna um com seu marido e o marido se torna uma só carne com a sua mulher. Então no casamento entre Cristo e a igreja, nós nos tornamos um espírito com Jesus e Jesus se torna um espírito com a gente. Significa que nós nos tornamos um só. Então a gente precisa olhar a verdade do casamento do céu para a terra e não da terra para o céu, porque isso foi instituído no céu antes de qualquer coisa. O problema é que o casamento hoje em dia tem sido banalizado. E porque nós banalizamos o casamento na terra, consequentemente nós vamos banalizar a união que existe entre Cristo e a igreja. E Jesus, ele não está no céu. O céu está nele. A verdade é que o céu seria muito pequeno para Jesus. O céu sem Jesus se tornaria o inferno, e o inferno com Jesus se tornaria o céu. Então, não é Jesus que está no céu, o céu está nele. E nós precisamos concordar que se a gente se aproximasse de Jesus só porque a gente quer morar no céu, a gente seria interesseiro. Seria como casar com alguém só para morar na casa que ele mora. Mas a verdade é que Jesus não está no céu, o céu está nele. E se o céu está em Jesus e Jesus está em nós, isso significa que o céu está em nós. A Bíblia diz que todas as coisas no céu e na terra foram reconciliadas em Jesus. E a Bíblia também vai dizer que nós temos essa mesma missão de reconciliação, ou seja, de reconciliar todas as coisas no céu com todas as coisas na terra. Céus e terra estão em Jesus, então céus e terra estão em nós. Nós somos a porta entre o céu e a terra. Sabe, Bill Johnson diz uma coisa muito interessante. Ele fala que a igreja deve um encontro com Deus ao mundo. E nós realmente devemos, porque nós somos essa porta entre o céu e a terra. O problema é que nós temos sido essa porta fechada. E nós precisamos ser essa porta aberta. Então nós não precisamos esperar morrer para ver o céu. Porque o céu já está dentro de nós. Não é tão difícil assim como a gente pensa acessar o céu. O céu está bem pertinho, porque o céu está dentro de nós. Porque Jesus está dentro de nós. E quando nós temos o desenho do céu dentro de nós, nós podemos reproduzir esse modelo fora. É por isso que Jesus nos ensina a orar assim: seja feito na terra, assim como é no céu. Porque a gente sabe qual é o modelo do céu, porque esse modelo foi colocado dentro de nós. E uma vez que esse modelo foi colocado dentro de nós, nós temos a responsabilidade de manifestar isso fora. Nós temos a responsabilidade de, literalmente, manifestar o céu na terra. A gente já entendeu muita coisa até aqui, mas vamos parar um pouquinho e voltar um pouco. A semente é a palavra é Jesus. Jesus foi plantado no mais alto monte. No mais alto monte é onde ele está edificando a sua morada, e a sua morada somos nós, para que nos tornemos um, nada nos separe, assim como é no casamento entre a esposa e o marido. Certo, mas se a gente volta para Marcos 4, a Bíblia vai dizer que a semente é a palavra e as terras onde as sementes caíam é o coração. Então, como a semente foi plantada no alto monte, se a semente ela era semeada nos corações? A Bíblia vai dizer que a semente
caiu em diferentes solos, em 4 tipos de solo. E apenas em um solo ela cresceu. E a Bíblia chama esse solo, essa terra, de terra boa. E quando a gente olha o original da palavra boa, a gente vai ver que significa preciosa, ou seja, terra preciosa. E como a gente leu agora em Apocalipse 21, a cidade santa ela está sendo construída em fundamentos, em alicerces que são como pedras preciosas. Então a terra boa é esse alto monte onde tem as pedras preciosas para a cidade ser edificada. Essa é a terra preciosa. Mas o que alto monte tem a ver com o coração? É que a Bíblia vai dizer em Salmos 24: quem subirá o alto monte, o santo monte do Senhor? Aqueles de coração puro e mãos limpas. Então o coração que sobe o alto monte, que se torna essa terra preciosa, com fundamentos preciosos para que a morada de Deus seja edificada, é o coração puro, é o coração de mãos limpas. É muito importante entender isso, porque a gente começa a ver que o santo monte do Senhor, o alto monte do Senhor está no nosso coração. Eu gosto muito de subir montes físicos, sabe? E ficar com Jesus lá. Mas justamente porque aponta para essa verdade espiritual, aponta para essa verdade que está dentro de mim. Então, de maneira alguma, eu posso substituir o monte físico, sabe? Tipo, achando, eu subo o monte físico toda semana, então eu tô subindo o Monte Santo do Senhor. Não, não é isso, porque subir um monte físico, você só precisa ter vigor físico, porque cansa subir monte. Mas para subir o Monte Santo do Senhor, você precisa ter um coração puro e mãos limpas. Então sim, eu amo subir o monte, porque na verdade ela só aponta para uma verdade espiritual. E quando eu substituo isso, achando que subindo o monte, eu estou subindo o monte do Santo do Senhor, então a gente acaba se tornando religiosos fingidos. Então, o mais importante é coração puro e mãos limpas, porque a gente precisa subir esse santo monte do Senhor. A gente precisa deixar o Espírito Santo edificar em nós uma morada para Jesus. A gente precisa deixar o Espírito Santo edificar a cidade santa em nós, porque quando essa cidade santa é edificada, a gente entende uma coisa. Lá, na árvore, tem folhas para as nações. Então, se essa cidade está sendo edificada em nós, nós temos folhas que é cura para as nações agora, porque as nações precisam de cura agora. Sabe, se na cidade santa não tem doença, então eu entendo, se a cidade santa está dentro de mim, está sendo edificada dentro de mim, quando eu estou doente, eu trago a verdade de dentro para fora. Eu trago a verdade do céu para a terra. E aí a gente faz como diz em Coríntios, não lembro especificamente o versículo, mas que diz que todo o nosso corpo mortal é absorvido pela vida. Então, nessas situações, todo o nosso corpo mortal é absorvido pela vida que está dentro de nós. E eu falo isso não como uma teologia legal, sabe? Eu falo isso como uma verdade que eu vivo. Então, é isso. Esse é o significado, a profundidade de Alto Monte. É claro que eu não disse com tantos detalhes, porque, assim, o vídeo já tá longo e se eu fosse explicar com os detalhes, iam horas e horas. Eu explico com mais detalhes sobre a profundidade dessa mensagem na série que eu ministro, que é a série Mártire, mas a partir do que eu disse aqui já dá para entender muita coisa, já dá para se aprofundar em muita coisa. E se você ficou curioso para saber mais, pergunta para o Espírito Santo, mergulhe em Jesus. E se você acha que essa mensagem te edificou e pode edificar alguém, compartilhe com essa pessoa essa mensagem e compartilhe também a música para que ela escute e medite. E se você já escutou a música, mas agora com esse vídeo tá tendo uma perspectiva diferente, vai lá, escuta a música de novo, medita e entra nesse lugar que está dentro de você. Acesse esse lugar que Deus colocou dentro de você, que é o céu. Tchau, tchau! Até as próximas canções que virão em breve.